Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast semanal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Estelita. E eu sou a Vanessa Lemos. E como esse é o nosso primeiro episódio, seria muito legal a gente contar um pouquinho mais sobre nós. Eu sou mãe de 3 meninas lindas, casada com o Denis, sou professora, sou mentora de líderes, sou confeiteira, sou um monte de coisa e adoro trabalhar com diversidade. E você, Edu? Olha, eu sou tio de 2 meninas, uma de 7 e uma de 1,5, que são os meus xodóis. Eu sou aquele tio bem babão. Casado com o Fernando, eu trabalho com diversidade, né, e fiz recentemente até uma pesquisa sobre os programas de gestão da diversidade nas empresas. Eu comecei a trabalhar com diversidade há 8 anos atrás, trabalhando com gerações, e aos poucos fui incorporando outros tipos de diversidade, intercultural, gênero, raça, LGBT, pessoas com deficiência, e é um tema de uma grande paixão minha há muitos, muitos anos. Legal, né? Bom, a gente tem um monte de ideia fervilhando aqui na cabeça e a gente vai ficar experimentando diferentes formatos no podcast nos próximos episódios. E por isso, se você gostou desse episódio, se você quiser sugerir pauta, dicas de filme, de série, que complementem algum tema, alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que você queria dizer que acha que ficou faltando aqui, vai lá no nosso Instagram, @diversiartepodcast, ou nos nossos perfis, que é @Van Ferreira Lemos e @edu.estelita, e deixa um comentário. Estelita é com 2 L's. E Hoje o papo vai ser sobre o Clube das Babás. É uma série que chegou no dia 3 de julho, logo no início do mês, no catálogo da Netflix. E é o que tem de mais fofura no catálogo atualmente. Eu acho que é uma série perfeita para você assistir com os filhos, para assistir com arroba, naquele fim de dia cansativo, e que vai deixar o seu coração quentinho na hora de dormir. Ela é inspirada em uma coletânea de mais de 200 livros infanto-juvenis da escritora Anne M. Martin. O nome dela é meio trava-língua mesmo. E ela escreveu esses livros de 1986 a 2000. É uma coletânea que acompanhou toda uma geração de meninas nos Estados Unidos. Esses livros também foram publicados em outras línguas, em mais de 20 países. E a série não tem. Essa série do Netflix não é a sua primeira adaptação para tela. Já teve uma série em 1990 para TV, na HBO, e um filme em 1995. E ela conta a história de 5 meninas de 12 anos que resolvem criar um clube da babá para atender uma demanda na vizinhança. E cada episódio vai apresentar a realidade, os desafios vivenciados por cada uma delas. Então, um pouco no mesmo modelo do Orange is the New Black, é uma série que não tem uma única protagonista e personagens secundários. Em cada episódio, você se aprofunda e conhece um pouquinho mais de uma personagem específica. eu achei uma fofura mesmo essa série. Quando você me recomendou, né? Eu já me apaixonei de cara, né? Assisti o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, já não consegui mais parar. E o que eu achei muito legal é que eles ressignificam o que a gente entende por babá, né? Porque a profissão de babá está muito ligada ao estereótipo feminino de cuidado, né? Porque a mãe, a mulher são cuidadoras natas, né? Nasceram para cuidar. Só que nessa série, embora elas montem um clube de babás, o que está forte ali mostrando não é o trabalho de babá, mas sim o empreendedorismo, o empoderamento, a independência dessas garotas em ali fazerem algo em um modelo de cooperativa. Então, a mensagem que se passa é que as meninas podem, desde muito cedo, se tornarem independentes, financeiramente independentes, né? E essa história de empreendedorismo eu achei muito bacana, porque como você fala que não tem protagonista, não tem personagem secundário, né? Isso mostra muito nesse modelo de cooperativa. Então, não é o cliente que escolhe as babás,
todas elas têm ali um rodízio, onde quando liga vai cair, tem uma escala de trabalho. Então ali você mostra como é bem distribuído o trabalho entre elas. Ali não tem uma que se destaca, mas todas estão de maneira igualitária dividindo o trabalho. Então essa é a mensagem, né? Então é muito bacana. Fiquei apaixonada por essa série. E é uma série, lembrando, que se passa nos Estados Unidos, né? Não é na Venezuela, Exato. né? Nem Cuba, né? Eu juro que achei Nem que é fosse em Cuba quando eu Cuba, ninguém precisou mandar as pobres meninas para se mudarem de volta para Cuba, né? E eu acho também muito bacana, Vanessa, né? Todas essas iniciativas de trabalho, né? De criança, de ensinar a criança a importância do dinheiro, a importância de uma independência financeira, de fazer as escolhas a partir do dinheiro que elas têm, né, de ensinar a guardar e desde criança passar essas mensagens. E eu acho que também passa uma mensagem importante de como o trabalho ajuda a desenvolver caráter, né, responsabilidade, crescimento pessoal, aprender a lidar com os conflitos que surgem entre os membros da sua equipe, né? Eu acho isso muito, muito interessante, essa mensagem mesmo. Um elemento bem interessante da série é que houve uma intenção verdadeira de fazer com que essa série fosse o mais representativa possível, não só na frente das câmeras, mas também por trás das câmeras. Todos os episódios foram escritos ou co-escritos por mulheres. Você tem mulheres que foram produtoras, inclusive a Anne Martin é uma das produtoras da série. E 8 dos 10 episódios foram dirigidos por mulheres, o que é muito raro quando se fala de série, quando se fala de produção audiovisual atualmente. E já na frente das câmeras, você tem outros tipos de representatividade. A primeira é etária. Então esquece, joga fora aquela história de série de ensino médio americana, tipo Riverdale, que você tem os rapazes com corpinho sarado, rapazes de 15, 16 anos, que na verdade são interpretados por atores de 25, 26. Não tem nada disso. Então, a série você tem personagens pré-adolescentes interpretados por atrizes que têm entre 13 e 14 anos. E, além disso, a série buscou uma representatividade racial. Ela buscou até trazer mais diversidade racial do que a série original de livros. Então, 2 das 5 babás são brancas, uma é negra, uma é asiática e a outra é latina, de origem mexicana. E aí a série, além de trazer essa representatividade, ela desafia estereótipos raciais. Então, juntamente com essa série, a Netflix liberou também um documentário chamado Geração Claudia Kishi. Claudia Kishi é a personagem japonesa na série. E a Cláudia, ela foi um marco de representatividade asiática para muitas meninas dessa geração que cresceu nos anos 90. Ela não é um personagem, nunca foi um personagem secundário na série de livros também, e ela quebra vários estereótipos da criança asiática, né? Aquela imagem que se construiu de uma criança asiática que é metódica, bem comportada, boa de matemática. E a Claudia Kishi não é nada disso, e eles mantiveram esse perfil dela na série. Ela é uma menina criativa, carinhosa, fashion, moderninha, um pouco rebelde. Ela não é boa de matemática, né? Então, é muito interessante que, de um lado, a série busca trazer essa representatividade e, de outro lado, ela busca quebrar muitos dos estereótipos, né? Mostrar, olha, existem todas essas pessoas diferentes, que têm origens diferentes e que esses percursos de vida vão fazer com que esses personagens vão ter experiências comuns associadas à cultura deles, à etnia deles, mas não quer dizer que dentro dessa etnia todo mundo é um bloco, né? Todo mundo tem a mesma personalidade, todo mundo tem as mesmas necessidades. Muito legal, né? E ela também aborda a questão da deficiência ou doença, né? Tem uma parte que a Stacy, ela mostra que ela tem diabetes, então isso começa sendo mostrado de maneira bem sutil, então a Stacy às vezes sai, começa a se sentir mal,
E até que ela mostra que tem vergonha de usar bomba de insulina, e daí passa por uma transformação onde ela entende que a bomba de insulina pode ser um acessório fashion, então ela deixa de ter vergonha daquilo, né? E a própria série de livros trata vários personagens com autismo, a comunidade surda, que provavelmente, se tiver uma próxima temporada, que eu espero que tenha, vão ser tratados. E quando eu vi a história da Stacy, me lembrou demais uma amiga da Ana Beatriz. A Ana Beatriz tem uma amiga com diabetes, e o ano passado, ano retrasado, ela fez aniversário. A gente geralmente faz aniversário aqui em casa, e eu faço os bolos, os docinhos. E a Ana Beatriz chegou para mim e falou, a Ana Beatriz é minha filha do meio, falou, mãe, nesse ano eu quero que a minha amiga venha na minha festa de aniversário, que não precise trazer a lancheira dela. Eu quero que ela venha e possa comer tudo que tem na festa. E eu falei, mas por que ela leva a lancheira quando ela vai na festa? Ah, porque ela tem diabetes. E aí eu entrei em contato com a mãe e fui entender, né? Porque ela acabava não podendo comer as coisas da festa, os docinhos, os pães, os salgadinhos, enfim. E aí entendi o que ela poderia comer e preparei os docinhos, o bolo, os salgadinhos, tudo integral, para que ela pudesse participar da festa do mesmo jeito. Inclusive a gente fez uma mesa de decoração de cupcakes e ela pôde decorar o cupcake, comer junto com todo mundo. E assim, ver o rosto daquela menina, a alegria dela de compartilhar, de comer, de participar com todo mundo e assim, conferir o tempo inteiro, né? Pode comer mesmo, tia? Posso pegar mesmo? E, sabe, participar. E quanto a mãe me agradeceu depois, e ela me abraçou e agradeceu, e a Ana Beatriz se sentindo orgulhosa da amiga estar na festa dela e poder comer tudo que todo mundo estava comendo, sabe? Então mostra que você pode ser um bom aliado, né? Você pode buscar entender mais sobre a diferença e ali fazer uma grande diferença na vida de alguém, né? Mostrar que é possível se adaptar com pequenas mudanças. Então, mostra exatamente isso, né? É muito bonito isso que você está contando, né? Porque eu acho que conta uma história de inclusão, né? De que a inclusão nos traz realmente de humano, como ela, quando a gente realmente se preocupa em incluir, de como isso faz a diferença na vida das pessoas, realmente. Faz a diferença na autopercepção, faz a diferença enorme. Especialmente quando a gente fala de crianças, né? É muito bonita essa história. Eu adorei quando você me contou pela primeira vez essa história. Ela é muito bacana. E você vê que a iniciativa de fazer isso não foi minha, né? Foi da própria Ana Beatriz, que olhou para a amiga, né? A Ana Beatriz tem 10 anos hoje, ela tinha 8, 9 na época, de olhar e entender a necessidade de se colocar no lugar da amiga e falar, não, eu quero que ela venha na minha festa e possa comer tudo que tem na mesa. Então veja que a empatia, né? Como uma criança, ela tem esse olhar empático, né? E a gente perde quando vai ficando mais adulto às vezes, né? E que também vamos lá, né, Vanessa? Também vamos colocar alguns louros aí, né? Também tem a ver com a educação, né? Com quanto você e o Denis estimulam isso nas suas filhas também, né? Ah, sim. A gente, de uma certa forma, a gente conversa muito sobre esse assunto, né? E aí acho que elas acabam tendo esse olhar um pouco diferenciado. E que, no final das contas, isso é tão normal aqui dentro de casa que a gente nem percebe que está fazendo a diferença, né? E aí, nessas pequenas coisas que acontecem, a gente acha que aí que a gente percebe, né? Que alguma coisa, alguma sementinha foi plantada, né? É isso aí. Nossa, muito legal. Muito legal. Faz toda a diferença. Realmente eu acredito que faz toda a diferença. Uma outra coisa, um outro tipo de representatividade que também ela é muito sutil, é apresentada de uma forma muito sutil e sensível, é a representatividade LGBT. Então, num episódio a gente tem um personagem, um rapaz pré-adolescente, que ele diz, olha, eu gostava de um garoto, e aí eu disse para esse garoto que eu gostava dele, e simplesmente é essa cena, não tem nada... Não tem todo um drama em volta dessa cena, em volta de toda essa reflexão. E tem um episódio que é dedicado a uma criança transgênero, né? A uma menina transgênero que é interpretada também por uma atriz de 9 anos que também é transgênero. E nesse episódio,
a introdução do tema é feita de uma forma muito sutil, tão sutil que talvez você nem tenha percebido no primeiro indício. E como você falou, eu acho que esse episódio especificamente mostra o passo a passo de como ser um bom aliado, além das boas intenções. Então, primeiramente, a babá que está com ela se interessa, desenvolve uma curiosidade sadia para entender essas realidades que ela não conhece. Ela conversa com a amiga, ela vai buscar, né, conversar com uma outra babá sobre o assunto, ou seja, ela não coloca o peso em cima da menina transgênero, né, que é muito comum quando a gente está lidando com uma minoria, com uma pessoa que tem algum marcador social diferente, né, da gente achar que aquela pessoa tem um papel de nos educar. E nem sempre aquela pessoa tem a disponibilidade ou a vontade de nos educar e de responder pela milésima vez as mesmas perguntas e curiosidades sobre o tema, né? Então mostra que ser aliado é também ter essa sensibilidade, né? De às vezes perguntar para a pessoa e outras coisas você perguntar para pessoas próximas a essa criança, né, no caso, né, perguntar para a mãe, fazer um pouco como você fez, de ligar para a mãe para procurar entender em relação à diabetes específica daquela menina, o que ela podia, o que ela não podia comer, em quais quantidades, e também ter esse bom senso, né, de saber, bom, tem algumas coisas que eu posso perguntar e tem algumas coisas que é melhor eu não perguntar diretamente para a pessoa e eu vou buscar por conta própria desenvolver essa curiosidade e responder as minhas dúvidas, pesquisar, ligar um Google, conversar com amigos para entender um pouco mais. E aí ser aliado, né, ele também passa por agir. Então nesse episódio existe uma cena em que eu não vou dar spoiler, em que adultos desrespeitam a dignidade dessa menina, e aí você vê a babá, né, a Mary Ann, entra na situação e ela se posiciona, ela diz, gente, por que vocês estão tratando essa menina dessa forma? Então, ser aliado passa por essa ação também, não basta simplesmente você falar, reconhecer que eu tenho meus privilégios, eu sou ok, eu utilizo todas as boas palavras, mas na hora de agir eu não faço nada. Então, é muito bonito, é muito interessante como a série, né, e não só nessa cena, ela vai mostrando como você poderia agir diante dessas diferentes situações. Uhum. Muito bom. E tem outra coisa que é muito interessante, né, que é as configurações familiares, né, as diversas configurações familiares. Então tem a família tradicional da Stacy, que tem a mãe, pai, filhos, e tem as monoparentais também, né? Então tem a mãe solo da Christy, que a mãe tem os filhos e que depois acaba se casando de novo. Tem o pai que a mãe já morreu, que é a Mary Ann, mas também não é tratado de uma maneira melodramática, trata a questão do luto, mas de uma maneira também sempre sutil, como realmente faz parte da vida, do cotidiano, aquilo acontece. Então, tem as tensões, mas passa de maneira muito sutil. Tem os pais divorciados, então a Dawn tem o pai que se divorciou da mãe, e o pai, inclusive, se declarou gay, e a Dawn comenta isso com as amigas, também de maneira bem natural. Uhum. Tem a Cláudia, que tem a avó morando com a família dela, né, que é a Mimi, e tudo isso é família. Então, o que mostra ali que as famílias têm configurações diferentes, mas que são famílias com um laço forte de amor, de cuidado. Então, o pai da Mary Ann é super cuidadoso, amoroso e super protetor, inclusive. Tem a mãe solo da Christy, que apesar de vai se recasar, mas também está preocupada ali com a reação da filha em relação ao namorado, essa nova pessoa que vai entrar na família. Né? Então, você vê que tudo ali que está unindo essas famílias é o laço afetivo, o laço de amor, né?
É, E é muito, muito bonito mostrar essas configurações. E assistir é, com as crianças é que é o mais legal, né? Assistir com as meninas, com as minhas duas filhas menores, a de 10 e a de 7 anos, e ali elas entendendo as diferentes famílias de maneira extremamente natural, assim. ai, que bom. Eu fiquei com uma dúvida, né? Porque fiquei com um pezinho na consciência. Agora eu posso te falar, Vanessa. Porque quando eu te recomendei no impulso a série, e depois falei, pode assistir sem medo com as suas filhas, mas depois eu fiquei com um pezinho na consciência com relação ao episódio da Mini, né? Então, tem um episódio em que a gente descobre que a Mini, ela tinha vivido na infância, uma parte da infância dela, num campo de concentração japonês, né? Então, campo de concentração de imigrantes japoneses nos Estados Unidos. Foi uma coisa que ocorreu na Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra. Existem relatos, o ator da série Star Trek, ativista LGBT, George Takei, foi uma dessas crianças que passou parte da infância em um campo de concentração desses. E é um tema super atual, porque nos remete à Baía de Guantánamo, nos remete ao tratamento aos imigrantes na fronteira com os Estados Unidos atualmente, né? E é um episódio que trata com um tema um pouco mais sensível, realmente, que talvez as crianças não entendam, não conheçam. Então, eu queria ouvir de você como é que foi você assistir esse episódio, né, com as suas filhas. Você falou que vocês maratonaram. Vocês tiraram tempo para conversar entre esses episódios? Quais dúvidas surgiram assistindo esse episódio ou outros episódios que meio que te pegaram desprevenidas? E aí, como é que você lidou com isso? A gente maratonou, a gente assistiu acho que em 3 dias a série toda. E a gente ia conversando, conforme acabavam os episódios, a gente acabava conversando sobre o que tinha acontecido. Esse da Mimi que você falou, elas não entenderam muito bem o que aconteceu, porque a irmã da Cláudia fala o nome do campo de concentração, elas não entendem, e elas perguntaram, mas o que é isso? Onde ela estava? O que aconteceu, né? Porque elas perceberam que tinha uma tristeza, né? Uma lembrança triste, mas que elas não estavam entendendo exatamente o que era. E aí eu falei, porque ela, quando era criança, ela provavelmente viveu num campo de concentração. O que é isso, mãe? Aí expliquei. Mas por que fizeram isso? Aí eu falei que era uma guerra. E na guerra, né, fizeram isso. Mas aí elas continuaram no porquê. Mas por quê? Mas o porquê que elas queriam ouvir como resposta não era o porquê histórico, não era o porquê explicação de geopolítica, era o porquê um ser humano fez isso com outro ser humano. E aí eu percebi que o meu limite de explicar tinha chegado naquele limite, eu não conseguia explicar mais, porque que explicação eu daria? Não tem explicação, né? Então elas ficaram sem entender, de que como alguém, e assim, como não mãe, mas por que um ser humano faz isso? Ou que alguém faz isso com alguém? E aí, foi uma coisa que elas ficaram com a cabecinha fervendo, sabe? Mas passaram, seguiram em frente. Mas todas as vezes em que surgiu alguma coisa, por exemplo, esse episódio que você falou da criança trans também, quem percebeu foi a Ana Beatriz. A cena foi tão rápida que eu não percebi. A Ana Beatriz falou, mãe, ela é trans, ela é uma menina trans. E aí eu falei, é mesmo. Aí ela que me falou, mas também seguiu a cena normal, assim, sabe? E também quando chega a parte do hospital que você comentou, também não quero dar spoiler, mas também a indignação das duas. Por que não trata como menina? Não tá vendo que é menina, mãe? Aí eu falei, então, mas as pessoas não fazem geralmente assim. Elas, nossa, não acredito. Então, elas tiveram essas reações durante a série. Isso foi muito bacana, sabe? E eu achei muito legal essa interação. E não desestimula, né? Eu acho que é uma série, como você tinha mencionado, né? Que não vai buscar o melodrama, né? Ela não vai para esse lado. Ela busca trazer realidades do mundo, né? Trata de temas como luto, trata de temas mais complexos, mas nunca buscando melodrama, nunca buscando
uma emoção barata, uma musiquinha e uma choradeira, não é por aí, né? Não. E por Então, outro lado, também não romantiza de maneira exagerada, como se fosse um conto de fadas, tudo bem, tudo vai ficar bem sempre. Não. não, Tem os momentos de tensão, mostra que existe um sofrimento, mostra que existe, né, uma problemática em cima daquilo, mas que a vida segue, tem o seu curso, né? é. Dinâmica na vida em relação a tudo isso, né? Você falou isso, me lembrou até mesmo como eles abordam a questão do abandono paterno, né? Também é muito dessa forma, né? Fala, existe uma dor, existe algo desconfortável, mas a vida segue, as pessoas crescem e se forjam dentro dessas diferentes realidades que elas convivem, né? Tem que conviver. É. E E aí, pode falar. não, eu ia puxar para você, porque eu acho que a temática e até o tema principal desse podcast a gente está chegando, né? Que é a questão da sororidade. Então eu gostaria de ouvir de você. É o seu lugar de fala. Ah, sim. Não, e olha, é o tema marcante da série mesmo, né? Esse apoio entre as mulheres, entre as meninas, né? Entre esse grupo de meninas. E eu várias vezes cutuquei as minhas filhas, né? Porque eu tenho 3 meninas e, apesar de serem irmãs, eu ainda preciso estimular a sororidade entre elas. Porque às vezes elas são rivais, né? Às vezes elas querem disputar mais atenção, às vezes quer ali agir de maneira como mais, né? Mais na rivalidade do que no apoio. E aí eu falei para elas, vejam como essas amigas se apoiam. Nem Uhum, sempre elas concordam entre si. Às vezes elas brigam, às vezes elas discutem, às vezes elas discordam, mas elas sabem pedir desculpas, elas sabem voltar atrás e elas permanecem amigas. Então foi uma ótima lição assim de mostrar, né? Eu falei, tá vendo? Vocês como irmãs precisam também entender que vocês não vão concordar sempre, vocês vão às vezes brigar, mas vocês precisam se apoiar sempre, né? E aí um diálogo que marcou bastante foi a Marianne que estava muito insegura e tinha uma insegurança em falar em público. E aí ela fala pra Dawn que se sente uma bebezona. Ah, eu me sinto uma bebezona. E a Dawn fala, ah, você não parece uma bebezona pra mim. Falar em frente a um grupo de estranhos é assustador mesmo, mas se você sente isso, ou se enxerga assim, tá tudo bem. Então você vê que é diferente, né, do que a gente geralmente está acostumado a falar. Ah, não fala assim, que besteira. Não sente isso, não é assim. Não, ela permite que a Mariane sinta isso. Ela permite essa insegurança. Ela permite que isso aconteça com a amiga. Ela não concorda, porque ela não vê a amiga como bebezona, mas está tudo bem ela se sentir assim. é, E acho que esse apoio, né, é diferente, é interessante. é uma mudança, né? É uma outra É, linguagem, né? é De inteligência emocional, né? E, muito, muito. e eu achei muito interessante também que é o que você falou, né? Elas pedem desculpa, elas se perdoam. E em muitas séries a gente vê, em muitos filmes a gente vê que esse momento do pedir desculpas e de se perdoar é um momento que é o primeiro momento a cair na mesa de corte, né? É. É sempre a cena que é vista como supérflua, é sempre a cena que é vista como desnecessária, e nessa série eles fazem questão de incluir essa cena, né? Eles Uhum. fazem questão de mostrar que isso faz parte do processo, que a gente vai errar, que a gente pode se magoar uns aos outros, que a gente pode ter necessidades diferentes, né? E tem um episódio do acampamento em que umas querem exercer o direito de protestar, outras querem exercer o direito de trabalhar, e que, bom, olha, a gente tem necessidades diferentes, mas eu entendo as suas necessidades, eu peço desculpas se eu cometi um erro, eu peço desculpas se eu magoei, e a gente vai buscar estratégias juntas para atender ao mesmo tempo as necessidades de todo mundo e diminuir o impacto negativo das minhas ações sobre os outros, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma virada de chave incrível em relação à sociedade que a gente está vivendo.
Verdade, verdade. A nossa sociedade está muito polarizada, né? Parece que a gente perdeu a capacidade de ouvir e de ser ouvido. Então a gente tá cheio de opinião, tá cheio de razão, tá cheio de verdade, e isso gera muito conflito e pouca conciliação, pouco entendimento. E aí mostra exatamente isso, que você tem que quebrar esse padrão de rivalidade, de competição entre mulheres, sabe? A gente não tem que engolir isso goela abaixo de quem é a mais bonita, de quem é a mais inteligente, de quem é a melhor. E isso tem que ser refeito na cabeça das meninas, né? Porque não se trata de competição, se trata de conseguir todo mundo conquistar um lugar no mundo. E conviver, coexistir de maneira harmoniosa. Isso é possível, né? E tem uma série que eu ouvi falar e que a gente pode até trazer num outro episódio, que eu ainda não assisti, que tá muito na minha lista, que eu quero assistir, que eu não assisti. É uma série chamada Feud, né? É Feud, que mostra exatamente como a indústria criou uma rivalidade entre agora eu não vou lembrar as atrizes, a Joan Crawford e a Bette Davis, eu acho. E aí como a indústria do cinema criou uma falsa rivalidade. E a gente vê isso hoje, né? Até com Pablo Vittar e Anitta, não sei, sempre se provoca uma rivalidade, é engraçado que é sempre feminina, né? Você não vê a mídia preocupada em criar rivalidades masculinas, né, entre dois homens, né? Então, a refletir, talvez seja um tema para um outro podcast. E se algum ouvinte já viu essa série, pode me dizer se é boa, se vale a pena. A gente faz um podcast só sobre isso. Ótimo, boa ideia. Van, a gente já está chegando no final, né? É difícil, Sim, então. mas como é que a gente faz para fechar essa conversa de hoje? Eu queria ouvir os conselhos de uma mãe de 3 meninas. Então, uma pergunta que eu me faço é que hoje em dia, né, tem muitas séries, muitos desenhos, não só hoje em dia, na nossa época também, né, vamos ser críticos, que tem muitas cenas violentas, tem protagonistas que às vezes são mimadas, consumistas, que às vezes trazem essa mensagem de tipo, o que mais importa para uma menina pré-adolescente é agradar os meninos. Uma mensagem de romance, às vezes, fortemente baseada na posse e no ciúme. E são normalmente séries escritas e produzidas por homens, com pouca ou nenhuma influência feminina. Como você lida com esse tipo de conteúdo em relação às suas filhas? Proibição é a solução? Inversamente, como você faz para estimular essas filhas a verem mais séries e desenhos, como o Clube das Babás, por exemplo? Eu não acho que proibição é a solução, porque eles dão um jeito de assistir escondido, se você proíbe, né? Parece que fica mais legal quando é proibido. Tudo que minha mãe me proibia, me instigava curiosidade imediatamente. Mas o que costumo fazer é olhar a classificação etária, né? O que é indicado para a idade delas. E eu adoro assistir série, filme, desenho, até hoje. E eu tenho muito costume de assistir as coisas com elas. Não sempre, né? Mas alguma coisa ou outra. Então eu acabo vendo o que elas estão assistindo e acabo dizendo, isso é legal. Acabo comentando e influenciando. Eu tento ir por essa linha. Mas, por exemplo, isso vai mudando também, né? Quando elas eram a mais velha, que hoje tem 15 anos, ela, quando era pequenininha, adorava Cocoricó. Ela adorava Cocoricó e ela assistia um outro que era um que a menina tinha um cabelo cor-de-rosa, que era... Putz, Luna. Não era a Luna, se alguém lembrar, me fale, por favor, mande mensagem. Que tinha um cabelo cor-de-rosa, uma franjinha, e andava e fazia uns malabarismos, e ela tinha um par com um homem também azul. E aí a Letícia adorava porque ficava dançando, o nome da menina era Stephanie, e eu esqueci o nome do desenho. E era bem saudável, falava de alimentação e exercício. E ela adorava o Cocoricó esse, então era tranquilo.
Aí, depois que a do meio nasceu, começou a assistir Peppa Pig. E aí Peppa Pig me irritava, porque a Peppa particularmente me irritava. O jeitinho dela, um pouco mimada, sem educação, o jeito dela tratar os amigos, assim. E aí também tinha Patrulha Canina. Então aí eu falo, a Patrulha Canina é mais legal, eu gosto mais. Vamos assistir Patrulha Canina? Aí eu acabava mudando para Patrulha Canina. Mas hoje, Uhum. pra você ter uma ideia, eu tava assistindo, maratonando Dark com a mais velha e maratonando o Clube das Babás com as mais novas. E elas adoram, porque, vamos assistir uma série? Vamos, um amigo da mamãe falou do Clube das Babás, o tio Edu falou do Clube das Babás, vamos assistir? Vamos! E elas adoraram. Então eu acho que você fazer junto, você estimular, você comentar, é mais eficiente do que você só proibir. Até mesmo se você não assistiu, qual que é a sua capacidade de argumentar sobre não pode, né? Então fica Uhum. complicado. Agora, outro dia, eu e meu marido e o Denis, a gente falou, vamos assistir um desenho que a gente assistia quando a gente era pequena, Pica-Pau, Tom e Jerry, olha que legal que era. A gente ligou e elas acharam um porre, porque só o gato batendo no rato, o rato correndo atrás, fugindo, e elas acharam meio sem enredo, elas acharam sem graça. Você E vê aí a como. gente ficou com de tacho, sabe? E é engraçado, né? Porque a gente romantiza as coisas que a gente via na nossa época, como se o que a gente via na nossa época fosse o exemplo da educação perfeita, né? E os de hoje é tudo errado, né? E realmente, a gente Isso. para ver Pica-Pau não é lá muito bom caráter, né? Não, e não tinha uma. Se você olhar o próprio o enredo, o roteiro, não é elaborado o suficiente como os desenhos de hoje em De dia. hoje. É Tem uma verdade. história, tem um diálogo, tem uma coisa que você fala, caraca, meu, isso é meio, parece que é de adulto, mas é de criança, porque tem uma coisa mais complexa, né? E elas não gostaram. Agora elas estão aqui descobrindo Pantera Cor-de-Rosa. Ah, eu adorava. Falei, caramba, Cor-de-Rosa, deixa eu assistir, que eu nem lembro como é que era Pantera Cor-de-Rosa, porque não era o meu preferido quando eu era pequena. Mas elas estavam assistindo Pantera Cor-de-Rosa esses dias aqui. E é bom? Então, Tá aprovado? não sei, eu preciso assistir, não lembro. Eu não assisti quando era pequena. Eu lembro quando eu era mais adolescente, eu assistia Thundercats, que eu adorava. Assistia She-Ra, que eu adorava. E assistia Chaves, um pouco de Chaves. E assistia também aquele Power Rangers. Eu queria ser sempre a Rosa. Era isso que eu assistia, quando eu já era quase adolescente já, né? E agora voltou, né? Passa no domingo de manhã, acho que na Band. É, Tá tá voltando. passando Jaspion, Jiraiya, todas essas coisas que eu via E quando era criança. quando é mesmo, tá voltando. E É, você, como que era a sua parte de desenho quando você era criança? olha, eu gostava de muita coisa. Eu me lembro que, em relação a essa questão da proibição, a minha mãe sempre foi muito tranquila. Mas tinha duas séries que ela proibia quando eu era criança. Uma era Cavaleiros do Zodíaco, e realmente era muito violento, eu era muito pequeno nessa época. Então concordo 100% com a minha mãe. E Chaves, que tipo, eu não entendi muito por que ela não deixava eu ver. Ela achava Chaves meio bobo, ela não gostava daquilo do pessoal resolver tudo com um tapa, ela achava aquilo meio desnecessário. Eu não sei, não, eu realmente tenho que sentar e conversar com ela, ter um papo profundo para entender por que ela não gostava de Chaves. E eu concordo com você que a proibição nem sempre funciona, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco eu vi todas as sagas escondidas, né? Desculpa, mãe, né? É. e, e eu acho que essa sua abordagem ela é genial, né? É muito mais jogo você chegar junto e falar, ó, oh, ai, não achei essa cena muito legal, ah, vamos mudar, o que você achou? Que aí você engaja num diálogo, né? É. O Chaves realmente não foi uma influência grande na minha vida, mas também não teve jeito de proibir, porque eu acabei me casando com o maior fã de Chaves do planeta, né? O Fernando, ele volta e meia, solta uma frase do Chaves numa conversa, ele ri sozinho, aí eu fico olhando para ele, de onde você está vindo? A gente já adotou como nossa filosofia de vida a frase do carteiro Jaiminho, né? É melhor evitar a fadiga. Tem muita gente nesse mundo que adora buscar uma fadiga e a gente evita a fadiga. Sim.
Então é isso. E atualmente, né, é engraçado, porque eu gosto também de desenho. Eu não sou muito de anime, eu via alguns animes, mas eu não sou muito de anime, mas a minha série, não tô nem falando de série infantil, série conforto é Avatar a Lenda de Aang. Eu já devo ter visto Uhum. pelo menos 10 vezes cada um dos episódios, né? E tá junto nessa categoria do Clube das Babás para mim, né, de desenho que é cobertor no fim do dia estressante, entendeu? E aí eu vou dormir quentinho depois de assistir um ou dois episódios de Aang. Ai, que gostoso. Eu tô muito impressionada de ver quantos desenhos e séries infantis que têm a preocupação da diversidade e representatividade. Aumentou muito em É. relação à nossa época, sabe? Então você tem Avatar, Steven Universo, a nova She-Ra, tem um que eu amo, que é o The Lounge House, que eu assisto. Elas me chamam, mãe, vem assistir. The Lounge House, Irmão do Jorel, Irmã do que eu Jorel é muito bom. morro de rir, porque ele é muito anos 80, é muito a nossa infância ali, sabe? Umas É, piadas que a gente entende que a gente era criança, né? Hora é. da Aventura também é muito legal, assisto com elas. Então, mas o meu preferido, se você falar, os seus dois preferidos é The Loud House e Irmão do Jorel. Elas falam, mãe, vem assistir Irmão do Jorel com a gente? Eu falei, vou. Aí eu assisto um monte de episódio. E aí o The Loud House é muito legal porque é um menino que tem 10 irmãs. Só que são 10 meninas totalmente diferentes uma da outra. E o melhor amigo dele é um menino negro que é filho adotivo de um casal gay. Então é uma série assim muito legal para assistir, sabe? E mensagens super positivas. Sempre tem uma mensagem, um aprendizado que ele tem em relação ao comportamento com as irmãs, ao comportamento com o amigo, como ele tem que viver em sociedade. É muito legal. Vale a pena. Ah, Recomendo. essa eu vou botar na minha lista. Essa não Coloque. tem no Netflix ou na Amazon, É na ou tem? Nick. É Na da Nick. Nickelodeon. É. Tá, tá. Você quer fechar? Sim, fecho. Bom, hoje a gente conversou sobre sororidade e falamos sobre a série Clube das Babás, que faz parte do catálogo da Netflix. Se você, ouvinte, quiser sugerir série, filmes, tanto infantis ou alguns com conteúdo mais maduros, para o próximo episódio, ou simplesmente deixar um comentário para a gente sobre o podcast dessa semana, ou alguma coisa que você quer ouvir aqui, deixa a mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast, ou no Spotify ou no Anchor, Diversiarte. Se você preferir, a gente também está no Instagram com nosso perfil pessoal, com nossos perfis pessoais, que é @vanferreiralemos e @edu.estelita com 2 L's e I. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até semana que vem para mais uma conversa sobre diversidade e arte. Um beijo!